Say
Pai querido que habita nos altos céus, te agradecemos pela oportunidade de já estarmos neste momento falando contigo, meditando nas palavras da música, também, Senhor Deus, entendendo que o Senhor Deus já está aqui para falar ao nosso coração. Mais uma manhã de sábado, por favor, nos aceite, te pedimos humildemente, aceite a nossa adoração que vem através das músicas que cantamos, da nossa atenção para aquilo que for falado, para com a devolução dos dízimos e ofertas, que tudo sirva, Senhor Deus, como um cheiro suave que sobe até o teu trono de graça e misericórdia, e juntos nos sintamos aceitos pelo céu mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, em Jesus nós oramos. Amém. Vai e vide histórias de fé e fidelidade. Precisamos de mais espaço. Quando Michelle tinha 8 anos, ela deixou sua pequena vila e chegou à escola adventista do 7º dia de Varanasi, na Índia. Ela não tinha amigos, não respeitava os professores e não sabia nada sobre Jesus. Michelle se mudou para o dormitório e rapidamente começou a fazer amigos. O dormitório é um lugar social onde os alunos jogam, relaxam e fazem o trabalho escolar. Muitos dos alunos passam algum tempo lendo sua Bíblia. Este foi um mundo totalmente diferente para a vida anterior de Michelle na vila, mas ela se viu desfrutando de estudos da Bíblia e tentando tirar boas notas. Por fim, ela entregou seu coração a Jesus e é muito grata por sua experiência na escola. Deus me abençoou muito e aprendi tantas histórias e tantas atividades nessa igreja e eu gosto muito deles. E minha história favorita é a de Jó. Como Michelle, muitos estudantes vêm a esta escola e não sabem nada sobre Jesus, mas suas vidas são transformadas. Eles estão imersos em uma experiência de aprendizado integral. Além das disciplinas padrão, os alunos aprendem sobre saúde, se envolvem em atividades divertidas e desfrutam de refeições deliciosas. Cada sábado, os alunos participam da Igreja Adventista de Oração, localizada no campus. Eles geralmente participam do culto de sábado. Michelle e seus alunos adoram cantar para a congregação. Estamos recebendo essas crianças da aldeia e elas estão aprendendo sobre Jesus. E sabem que tudo isso é uma bênção que recebem em nome de Jesus para elas e para as suas famílias. Então é assim que a mensagem de amor e de Jesus chega à área rural, a partir desta pequena escola. Deus abençoou essa escola com mais e mais alunos a cada ano, mas, infelizmente, os dormitórios estão atendendo acima da sua capacidade. As meninas estão amontoadas em um pequeno espaço com beliches empilhados um ao lado do outro. No ano de 2020, uma parte da sua oferta missionária foi enviada para ajudar a expandir o dormitório feminino, permitindo que mais meninas frequentem a escola. No momento, temos apenas um quarto e temos 25 garotas. Mas quando fizermos os dormitórios, teremos cerca de 60 garotas nele. Teremos o dobro ou o triplo das meninas estudando. Dessa forma, vamos educar mais alunos em nossa escola. Por favor, ore pela Escola Adventista do 7º dia de Varanasi. Ore para que os professores e os alunos possam continuar sendo uma luz positiva um para o outro, como foram para Michelle. Por favor, considere o que você pode fazer para ajudar as meninas nesta escola. Obrigada por apoiar projetos como este. Obrigada por apoiar a oferta de missões. Agora chegou a hora de recolher os frutos através dos dízimos e ofertas.
Senhor, estão os seus filhos, os doadores e também aqueles também que não puderam doar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um deles e também, Senhor, que essa oferta siga e o dízimo também os desígnios que o Senhor achar por bem. Nós te pedimos as suas bênçãos, os seus carinhos e a sua proteção em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem com você? Olha, hoje você foi escolhido para estar aqui sozinho no banco, ó. As outras crianças vão chegar, mas a gente vai falar de um amiguinho bem especial que não abandona a gente, não deixa a gente sozinho, sabe? Jesus, muito bem, você é muito inteligente. Bom, a gente vai falar sobre um amigo, Jesus, como você já falou, mas a gente vai contar uma história bem interessante, bem conhecida na Bíblia. Mas antes eu vou te mostrar aqui parte de um objeto. Não está completo. Vamos ver aqui. É bem importante esse objeto para a gente ter um ambiente bem limpinho. Ó, o que é isso? Uma vassoura. Você gostaria de ganhar uma vassoura? Seria... Ah, tá. Ele disse que só gostaria de receber a vassoura se a casa dele estivesse bem suja. Como não tá, ele não quer, não. Mas vamos lá. Então, ó, esse objeto aqui, a vassoura, serve, como você falou, pra gente limpar o ambiente, não é isso? E aí, Jesus tinha amigos, ele tinha vários amigos. E a história de hoje a gente vai contar de duas amigas de Jesus, Marta e Maria. E aí Jesus chegou para visitar a casa delas, e então uma delas pegou o quê? Uma vassoura, colocou um avental e foi fazer o quê? Limpar. Ela estava preocupada, né? Quando chega a visita na sua casa, você arruma tudo assim? Algumas coisas, né? A mãe dele e sua mãe faz o resto. Então, e nessa história aqui, nesse contexto, Marta, uma das irmãs, ficou preocupada. Nossa, chegou, né, visita em casa, e ela foi lá e fez o quê? Pegou a vassoura, limpou, varreu, lavou a louça, passou o pano. Mas Maria não fez isso. Ficou lá sentada do lado de Jesus, ouvindo ele falar. E o que foi que a irmã dela fez? Você sabe? Marta foi falar para Jesus assim: nossa, Jesus, eu fiz tudo sozinha. Tô cansada. E sabe o que Jesus falou para ela? Que Maria escolheu a melhor parte, que foi estar ouvindo ali Jesus. É importante a gente ter um ambiente limpo? Muito mais importante é a gente ter ao nosso lado o amigo Jesus, né? A gente tem que fazer as nossas atividades e a nossa historinha de hoje quer nos ensinar que muitas vezes a gente gasta muito tempo com brincadeiras, com jogos, né, com desenhos, mas a gente não pode esquecer de tirar tempo para ficar com o nosso amiguinho, com Jesus. Jesus, ele está ao nosso lado o tempo todo. Então que a gente esteja escolhendo a cada dia Jesus para participar das nossas atividades, quando a gente estiver varrendo a casa, lavando a louça, brincando, jogando, né? E o nosso versinho está lá em João, capítulo 12, verso 26, que diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Que a cada dia a gente possa
convidar Jesus para estar no nosso lar. Vamos orar? Querido Jesus, te agradecemos por ser o nosso amigo, por estar ao nosso lado, e queremos te pedir que a cada dia nós venhamos tirar tempo, ajude-nos a abnegar muitas vezes o nosso eu, as nossas vontades, e tirar um tempo para meditar na tua palavra, para estar com o Senhor. Permaneça conosco, nos dá um restante de culto na tua companhia. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Estamos muito felizes de estarmos aqui na presença do nosso Deus. Nós cumprimentamos aos nossos queridos irmãos e as visitas que nos honram nesta manhã. Louvado seja Deus. Amém. Vamos então nos colocar de pé e entoar o hino 117, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Anseio teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrega a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Convido aqueles que puderem para nos colocarmos de joelhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai que habita os céus, Deus Criador e mantenedor. A ti toda honra e toda glória, Senhor. Louvado seja o teu nome, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós até o presente momento. Pai querido, nós queremos neste dia também suplicar a ti, ó Deus, pelos enfermos. Temos muita gente, inclusive da nossa igreja, que não estão bem de saúde. O Senhor conhece o nome de cada um também, que está no nosso caderno de oração, também nos grupos da igreja e também outros grupos que nós pertencemos. Muita gente que pede oração, Deus. Nós suplicamos ao Senhor, como médico dos médicos, que visite, ó Pai, os que estão em leitos de hospitais, dando força também para os familiares, porque sabemos que são momentos dolorosos que passamos. Deus de amor, suplicamos também nesta manhã perdão dos nossos pecados. E que o Espírito Santo agora, Senhor, fale conosco através
nosso pastor, o pastor Estevam, que está aqui nesta manhã para trazer o pão da vida. Abençoa, Senhor, as nossas visitas, cada um, membro da tua igreja, aqueles que também não puderam vir, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar nessa manhã de sábado, nosso feliz sábado. Bom dia para você, para sua família. Nós também temos muitas pessoas que estão neste momento conectadas às nossas redes sociais, à nossa página da igreja. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que vocês se sintam muito bem assistindo este culto de transmissão que estamos realizando aqui da Igreja de Vila Jataí, onde nós podemos juntos ter a oportunidade do privilégio de adorar ao nosso Deus e de estarmos juntos fortalecendo a nossa vida espiritual, né? Depois de uma semana onde tivemos aí muitos desafios, correria do dia a dia, nós chegamos a um dia especial que é o sábado, e este dia ele nos alegra muito porque podemos parar para adorar ao nosso Deus e recarregar assim as baterias não só físicas, mas principalmente as nossas baterias espirituais. Irmãos, este sábado é um sábado especial. Na verdade, o mês de junho ele é um mês muito especial por N motivos, mas no calendário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem algumas datas que elas são separadas pela Igreja para que a gente possa dedicar, lembrar e valorizar alguns dias especiais, né? Nós temos, por exemplo, no mês passado foi dedicado bastante ao Ministério da Mulher. Este mês é dedicado ao Ministério da Família, por exemplo. O mês de junho é um mês dedicado ao Ministério da Família. Mas também nós temos um dia todo especial, que na verdade vai acontecer sábado que vem, dia 22. Mas como eu não vou estar aqui sábado que vem, nós vamos estar antecipando, afinal de contas é dentro do mês de junho ainda. E esse dia especial, ele se torna especial porque nós valorizamos alguns líderes que têm desempenhado um papel assim extremamente importante na nossa igreja. E são os anciãos e as anciãs da nossa igreja. E hoje nós temos em nossa congregação tanto um ancião, eu vou tomar a liberdade aqui de descer um pouquinho. Nós temos tanto um ancião como uma anciã da nossa igreja aqui de Vila Jataí. E eu gostaria muito de convidá-los aqui à frente, chamar a irmã Maria Castro e também o Eric. A irmã Maria Castro já está ganhando alguns presentes aí, olha só, tá vendo? Por favor, venham aqui à frente. Além de ser um dia todo especial, também ontem foi o aniversário da irmã Maria Castro. A gente já deu as nossas felicitações, mas reforçando um pouquinho, além do dia do ancionato da nossa igreja, também nós temos uma grata alegria de poder fazer uma oração por mais um ano de vida que Deus completa na sua vida, né? Mas é muito redundante até falar sobre os anciãos, anciãs da nossa igreja, porque nós vamos perceber aí no manual da igreja que ele é muito explícito em dizer sobre a importância das figuras do ancião e da anciã. Praticamente 85% de nossas igrejas não sobreviveriam sem os anciãos e sem as anciãs. Porque, na verdade, na configuração que nós temos hoje da Igreja Adventista, o pastor é geralmente pastor de mais de uma igreja. Dificilmente, né? Só para igrejas muito grandes,
você vai ter ali mais até de que um pastor. Tem um pastor sênior e os pastores auxiliares deste pastor sênior. Mas para igrejas um pouquinho menores, então o distrito, como nós chamamos, é dividido aí em algumas igrejas, e por isso o pastor ora está cá, ora está lá, e assim por diante, né? E quem faz a função à frente, quando o pastor da igreja não está, justamente são vocês, ancião, anciã, que precisam estar juntos com a comunidade, realizando os cultos, realizando alguns aconselhamentos, fora aos horários oficiais da igreja, muitas vezes fazendo algumas visitas, ou seja, pastoreando o rebanho do Senhor Deus, que não é meu como pastor, não é de vocês, é do nosso Deus, mas assim mesmo Ele nos oferece, Ele nos dá este privilégio de podermos pastorear a família do Senhor, né? Por isso eu separei um texto aqui bíblico que eu gosto muito, tenho usado muito esse texto em momentos de não só visitação aos líderes da igreja, mas momentos como esse que nós dedicamos ao dia do ancianato especialmente. Está no livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Para mim é um versículo muito completo, por isso que eu gosto de usá-lo. Ele vem falando de todas as formas como um bom líder da igreja precisa se pronunciar, precisa ter a postura correta em relação à liderança da igreja. E ele vai dizendo assim, os deveres do ministério. Vocês têm um ministério. Não é um ministério pastoral, mas é um ministério onde vocês podem contribuir para este avanço da obra de Deus aqui nessa terra, né? Principalmente nos cuidados da sua igreja. Vai dizer assim, rogo, pois, aos presbíteros, que também pode ser traduzido como ancianato, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Isso é maravilhoso, que o coroamento da nossa existência nessa terra vai ser muito pelo agradecimento também que Deus vai nos dar quando chegarmos ao céu. O símbolo da coroa nada mais é do que Deus dizendo, muito obrigado por você ter escolhido me servir. Muito obrigado por ter andado uma segunda e uma terceira milha para servir ao seu próximo também, dentro da igreja, nas atribuições que são colocadas aos deveres do ancianato, por estarem se dedicando, se comprometendo, gastando tempo, dons, talentos, paciência, tudo isso faz parte do contexto de um líder dentro da igreja. E como pastor de vocês, eu quero agradecer porque vocês abraçaram esta responsabilidade. Eu acredito que a igreja também agradece a Maria Castro, ao Eric, por terem abraçado tamanho desafio, de estarem aqui, faça sol, faça chuva, estarem aqui conduzindo este pequeno, mas importantíssimo rebanho aos olhos do nosso Deus. Amém. E eu quero orar por vocês nesta manhã. Nós temos um presentinho que foi separado pela igreja. A questão é que o presente faltou hoje. Ele está, mas faltou. Ele foi separado, mas nós vamos fazer essa entrega aí através da liderança da igreja no sábado que vem. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. Mas hoje, o presente mais importante, isso não é clichê não, é a oração. Quando nós temos o poder da oração na nossa vida, é isso que garante tudo aquilo que nós vamos realizar na igreja como líderes da nossa igreja, líderes diante de Deus e como pessoa diante do nosso Deus também. Eu quero convidar a igreja para ficar assim como você está,
Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos nos ajoelhar aqui à frente. Mais uma vez eu quero orar pela vida pessoal da Maria Castro e também pela vida pessoal do Eric e pela liderança deles diante da nossa igreja. Pai querido de amor, de joelhos aqui estamos, ou em atitude de oração, junto com a Tua igreja, para poder, Senhor Deus, colocar nessa oração todo o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, a nossa valorização por aqueles, Senhor Deus, que têm abraçado as lideranças da nossa igreja, os ministérios da nossa igreja. E especialmente hoje, a Igreja Adventista tem separado em seu calendário o dia do ancianato, o dia do ancião e da anciã. Nós temos a alegria de termos a irmã Maria Castro como anciã desta igreja e o Eric como nosso ancião. A irmã Maria Castro, essa semana, ontem, melhor dizendo, completou mais um ano de vida. E é uma alegria dupla para a nossa igreja, não só tê-la como nossa líder, mas também por saber que o Senhor Deus tem cuidado dela. Amém. Tem lhe dado saúde, tem lhe dado, Senhor Deus, disposição, tem lhe dado mais um ano de vida, para poder, Pai querido, assim agradecê-lo, porque eu tenho certeza que mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe, mesmo diante dos desafios que esse mundo nos impõe, ainda assim temos um coração grato por tantas bênçãos que o Senhor Deus nos concede. Amém. Eu tenho certeza que a irmã Maria Castro tem um coração muito agradecido diante de Ti. Da mesma forma, Senhor Deus, o Eric, um jovem rapaz que se dedica de uma forma quase que integral para toda essa igreja. Tem seus compromissos, tem a sua vida particular, mas assim mesmo, Senhor Deus, aceitou abraçar o desafio como um líder e ancião desta igreja, ajudando a cuidar, proteger, guiar, orientar, aconselhar, exortar a nossa comunidade. Nós te louvamos pela vida do Eric e te pedimos que venha estar com ele, para que nas suas necessidades mais íntimas o Senhor Deus possa mostrar a ele que o Senhor está ao seu lado, orientando e também conduzindo os caminhos do Eric nos teus caminhos, para que ele faça a tua vontade. Senhor, obrigado pelos líderes que o Senhor reservou para esta igreja. Continua abençoando a vida de cada um deles. E que, como o texto que acabamos de ler, um dia, quando nos encontrarmos com o Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente possa receber um abraço bem apertado de Jesus Cristo e ouvir as palavras: obrigado, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Amém. Em Cristo Jesus oramos e em Cristo Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus, amém? É muito bom quando nós podemos nos alegrar juntos e percebermos a bondade de Deus para com a nossa vida. A bondade e as bênçãos de Deus, elas são esperadas e aguardadas por todos nós. Principalmente quando você faz aquela oração de fé, sabe? Aquela oração que você percebe que passou do teto, que não ficou parada só no teto, e você percebe que Deus responde a tua oração e você sai aí pulando rua afora, dizendo e agradecendo, testemunhando sobre as bênçãos que Deus outorgou a você, né? Confiou a você. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã é: e quando Deus aparentemente não responde às nossas orações? E quando aparentemente Deus parece estar calado, sem reações quanto aos nossos pedidos e muitas vezes as nossas orações de muito clamor, as nossas orações com lágrimas envolvidas,
Orações nas quais a gente diz assim para Deus: se o Senhor não resolver, eu não vejo mais saída para mim. Já aconteceu alguma vez? Alguma experiência semelhante a essa com você, na sua casa, no seu lar? Na sua jornada espiritual, em seus momentos particulares de oração? Se você não é diferente de mim, realmente já aconteceu em algumas vezes na sua casa, no seu lar e assim por diante. Eu me lembro que eu passei 7 anos no ministério solteiro. Ninguém me queria. Orava a Deus e não aparecia. E eu olhava no espelho e falava: será que eu sou tão feio assim? Será que Deus quer me fazer um pastor solteirão? Então eu me formei no ano de 2000 e fiquei até 2007 solteiro. Passava nas igrejas, orava, fazia semana de oração, jejuava e nada acontecia. E eu pensava assim: puxa vida, Deus não me ama. Deus não quer que eu forme uma família. Deus não quer que eu seja feliz, completo. Os pastores me perguntavam, os colegas pastores me perguntavam: vem cá, você está com algum problema, irmão? Quer que a gente ore por você? Você gosta do negócio, né? Eu falava: gosto sim, pastor. E era motivo de chacota. A família, pai e mãe, ficava preocupado. E agora, né? Mas eu não sabia que a bênção viria duplicada, né? Amém. E quando a bênção veio, ela veio com força, irmãos. E graças a Deus, estou fazendo comparação por aí, mas quando a gente olha assim, Deus foi muito generoso comigo. Amém. E com a esposa que Ele me deu, a família que Ele me ajudou a formar, 3 filhos lindos, uma esposa maravilhosa. E eu estou falando isso porque estamos no mês dos namorados, né? Então a gente já aproveita e já dedica algumas homenagens, né? Mas Deus é muito bom conosco. Algumas pessoas têm a tendência de achar que por Deus não realmente atuar na hora que elas querem, do jeito que elas desejam, ouvir as suas orações, que Deus não é um Deus tão bom assim. Não sei se houve já alguma tentação de você pensar desta forma. Bom, o tema deste título ou do sermão desta manhã é porque Deus muitas vezes parece não nos ouvir. Por que Deus cura algumas pessoas, não cura outras? Por que parece que Deus ouve algumas pessoas mais do que outras? E essa manhã o nosso desafio é justamente nós refletirmos que existe um Deus. Ele nos ouve e Ele nos atende, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E nós vamos ver isso especialmente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Por isso quero convidá-los nesta manhã, você que está presencialmente ou você que está nos assistindo virtualmente, a buscar a sua Bíblia agora, seja ela uma Bíblia, como eu digo sempre, analógica, que nem a minha aqui na frente, né? Ou seja uma Bíblia virtual. Quero convidar para que você abra a sua Bíblia. É importante quando abrimos a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. No versículo 11. E esse é o texto que nós vamos usar, primeiramente. Versículo 11, versículo 12. Da nossa Bíblia, para nós refletirmos sobre este assunto. Um assunto muitas vezes tratado com tanta polêmica, né? Especialmente por aqueles que buscam uma teologia da prosperidade em suas vidas. Infelizmente hoje a gente vê muitas e muitas igrejas abertas com uma intenção apenas: aliviar dores físicas e não aliviar dores espirituais. O alívio das dores físicas ele é importantíssimo para nós como seres humanos. Na ótica humana, quando somos aliviados fisicamente, parece que estamos prosperando na vida. Mas quando a gente vai à sabedoria milenar, e especialmente, né, tirando aqui a sabedoria bíblica, vamos dizer assim, mas a sabedoria milenar, você vai perceber pelos povos mais antigos, chineses, japoneses, russos, entre outros, ingleses, que
a maneira mais eficaz de você ensinar filhos ou ser ensinado sabiamente na vida é justamente quando nós passamos por privações. As privações nos ensinam grandes lições para a nossa vida. Embora eu sei que esteja passando isso por sua cabeça, e eu já muitas vezes nas conversas com Deus, eu cheguei a ser tão sincero com Deus, dizendo assim: não, Senhor, eu aprendo fácil, não precisa trazer tribulação para a minha vida, que eu prefiro aprender com a bonança. E eu sei que isso já passou na sua cabeça também, mas não é assim que acontece. Na pedagogia celestial, irmãos, ele entende e sabe que a natureza humana, ela vai aprender, na maior parte das vezes, com as privações, com as limitações. Algumas curiosidades, por exemplo, tudo aquilo que nós temos hoje de benefícios para os seres humanos, seja na parte econômica, seja na parte culinária, seja na parte de desenvolvimento tecnológico, basicamente todas, vieram por uma necessidade. E uma necessidade onde a pessoa estava vivendo uma privação, um desafio, um obstáculo muito grande. Eu gosto muito de culinária, eu gosto mesmo, e eu me dedico, quando eu posso, à culinária. Gosto de estar na cozinha, gosto do ambiente, gosto de fazer experiências. Algumas dão certo, outras não dão muito certo. E a família generosa diz: não, pai, tá bom, a gente consegue engolir isso aí que você fez. E é assim mesmo, funciona dessa forma. E quando você vai para a história da culinária, você vai perceber que os grandes pratos, vamos dizer assim, não esses gourmet nem nada, mas os pratos populares, que a maioria das pessoas gosta mais do que esses pratos gourmets, eles surgiram como uma necessidade. Por exemplo, se você for perceber a pizza, né? Vou falar bastante de comida, que são 11h30 da manhã, a gente já começa a querer comer, né? Então, falar bastante para você ficar com mais fome ainda. Mas a pizza, por exemplo, é criada pelos chineses, né? Que não foi pelos italianos, foi pelos chineses. Mas se você for perceber, a pizza nada mais é do que alguém que estava num período de muita fome, ele cria uma massa que era o produto que ele tinha com maior facilidade. E se você vai perceber o conjunto da pizza, ou os sabores, os ingredientes, ele não é um produto específico. É aquilo que você gosta de colocar ali. Mas quando você vai aos originais, você vai perceber que este prato é feito muitas vezes com aquilo que tinha de facilidade ao redor, ou às vezes até alguns restos que sobravam e eram colocados ali para fazer uma composição, e assim você tem este prato hoje em dia, que logicamente foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, e hoje você tem pizza de todo jeito e de todas as modas. Chegando para o Brasil, por exemplo, a feijoada, como nós temos a feijoada especialmente adventista, que ela é vegetariana, né? Fazemos uma feijoada vegetariana. Mas se você for perceber, são composições daquilo que se tinha de mais barato, daquilo que tinha de mais fácil. Se cortava, despedaçava o animal, colocava ali, colocava com uma outra coisa, o feijão que tinha, de certa forma, mais facilidade, um prato típico dos escravos, inclusive, onde eles podiam se alimentar e buscar ali uma alimentação para eles. Então você vai percebendo que as privações, quanto a não só a culinária, mas como as nossas próprias roupas, como aquilo que é desenvolvido na sociedade, vai a partir de uma privação, de um obstáculo, de algo que você está sentindo falta e alguém descobre e pensa assim: eu preciso desenvolver isso para trazer mais conforto às pessoas, à minha família, à sociedade e assim por diante. Então, por que a gente está dizendo isso? Justamente porque nós vamos cair num tema agora, onde muitas vezes é um dilema para muitos cristãos. É uma necessidade. Mas quais são as nossas maiores necessidades e os porquês daquilo que acontece na nossa vida e no nosso contexto de vida?
Quando nós vamos a Atos 19, nós encontramos aqui um pastorzão, um líder religioso assim, incrível. Embora quando a gente vá estudar um pouquinho a biografia de Paulo, especialmente de um teólogo muito conhecido no meio da teologia, chamado N.T. Wright, ele vai escrever a biografia de Paulo, ele vai contar, e além de encontrar e contar, ele vai contar detalhes da vida de Paulo. A gente vai descobrir em Paulo uma pessoa muito preparada. Ele foi preparado teologicamente, intelectualmente, para assumir uma posição específica no ministério. Se você for relembrar junto comigo, você vai perceber que os líderes que existiam após Jesus ter morrido e ascendido ao céu, ressuscitado e ascendido ao céu, é importante colocar isso, né? Jesus morreu, ressuscitou nessa terra e assim ele foi para o céu. Após isso, nós tínhamos líderes que eram muito limitados para levar uma teologia muito séria para outras pessoas, outros continentes, inclusive fazer o que Paulo fez, plantar igrejas em lugares muito difíceis. A Grécia, por exemplo, onde Paulo precisa montar uma igreja cristã, era cheia de filosofias. Aristarco era o melhor amigo de Paulo. Aristóteles, como Platão e como outros que existiram 500 anos antes de Cristo e já tinha uma filosofia montada na antiga Grécia. Deus precisava de alguém que pudesse ter a intelectualidade para defender a teologia cristã e a própria figura de Cristo. Então, quando Deus olha para os líderes primitivos, vamos dizer assim, da igreja do primeiro século, ele não encontra homens que estavam tão profundamente inteirados com as filosofias e que talvez não tinham uma oratória muito importante para a época, para fazer com que o cristianismo surgisse de uma forma estrondosa como surgiu. Então Deus olha para Paulo. Paulo, um coração sincero no lugar errado. Paulo com objetivos corretos, objetivos bons, mas a intencionalidade não era a intencionalidade de Deus. Então Deus precisou levantar Paulo, converter Paulo, um homem criado aos pés de Gamaliel, um judeu da tribo de Benjamim, um homem que sabia falar o grego, o hebraico, o aramaico, um homem que estava por dentro das filosofias da sua época, um homem que teologicamente conseguiu defender a pessoa de Cristo Jesus para os próprios judeus que negavam, e negam até hoje, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Este era o homem. Este era o grande homem. Rejeitado inclusive pela igreja do primeiro século, porque ele se sentia tanto que ele chegou dizendo: eu sou o pastor de vocês e agora eu vou as coisas serão da minha maneira. E o Pedrão, na época, do jeito que Pedrão era, entre outros discípulos, disse: não, amigo, aqui você não vai cantar de galo não, pode ir embora daqui. Expulsaram o apóstolo Paulo de volta para Tarsis, para que ele pudesse refletir, e ali Paulo fica 15, quase 20 anos depois de se tornar Paulo, o grande Paulo, né? Então a gente vai ter essas peculiaridades em relação a isso, mas Atos 19 vai nos dizer coisas curiosas, como este homem tinha um grande poder na vida deles. E no versículo 11 de Atos capítulo 19, a Bíblia vai registrar esse testemunho dizendo assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres. E não só milagres, milagres extraordinários. Continua lendo comigo. A ponto do versículo 12 dizer: de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Uso pessoal de quê? De Paulo. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Imagina um pastor desse aí? Queria ter um pastorzão desse na sua igreja? Sim. Incrível, né? Extraordinário. Homem que tinha poder não só naquilo que ele falava, não só na sua oração, mas até nas suas vestes, de uso pessoal, lenços,
quem sabe o terno dele. Tem gente que quer repetir isso daí, né? Tem pastor aí que rasga a camisa e distribui. Só que Paulo distribuía gratuitamente. Tem alguns aí que cada pedaço de camisa ou de gravata é 500 contos, que você tem que desembolsar para ter a bênção, né? Mas Paulo não. Nessa sequência dessa história, eu acho muito interessante que alguns judeus, exorcistas ambulantes, como diz a Bíblia, um dia quiseram seguir o exemplo de Paulo e quiseram ser como Paulo. E a Bíblia diz que um dia eles foram exorcizar algumas pessoas ali e tal, e os demônios olharam para eles e disseram assim: olha, Jesus Cristo, que vocês estão vindo no nome de Jesus, esse eu conheço. Paulo, eu também conheço. Mas quem são vós? Quem são vocês? Interessante, né? Não queira dar aquilo que você não tem. Não busque ser aquilo que você não foi chamado para ser. Mas embora Paulo foi chamado por algo específico. E a gente vai notar aqui nessa especificidade, né, do ministério de Paulo, nós vamos perceber que há algo extraordinário acontecendo na vida dele. Milagres extraordinários que este apóstolo fazia em situações diferentes. Mas eu vou levar vocês agora ao segundo texto. E esse segundo texto vai criar um ponto de interrogação em cada um de nós, na temática: Deus ouve ou não ouve? Deus cura ou não cura? E se Ele cura, por que Ele cura uns e não cura outros? Porque parece Ele ouvir algumas orações e outras não. Então eu quero chamá-los para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Um pouquinho antes de Hebreus. 2 Timóteo e Tito, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Melhor dizendo, 19 e 20. A gente tem uma ideia melhor. Paulo está escrevendo a este parceiro dele, este colega dele chamado Timóteo. E ele vai escrevendo uma carta, e no final dessa carta, que está registrada em Timóteo 4, 19, e aí vai até o 22, mas nós vamos ler 19 e 20. Ele vai finalizar esta carta com saudações e bênçãos, e ele vai dizer assim: saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasmo ficou em Corinto. Agora, presta atenção. Quanto a Trófimo, deixo doente em Mileto. E agora eu gosto desse texto. Porque, aparentemente, lá no capítulo 19 de Atos, você vê um Paulo como? Curador. Um Paulo que faz milagres de que forma? Extraordinárias. E quando a Bíblia diz extraordinárias, devia ser uma coisa extraordinária mesmo. Você vê Paulo no capítulo 19 com muito poder. É um líder de muito poder. Orações que são ouvidas. E até, diga-se de passagem, a sua roupa, como nós acabamos de ler, cheia de poder. Mas você vai ver um Paulo em 2 Timóteo que parece que não é o mesmo Paulo. Porque, afinal de contas, este homem chamado Trófimo é um dos seus discípulos, é um dos seus amigos, é alguém que Paulo tem em muita consideração, é alguém que faz parte da família espiritual, da mesma igreja, da mesma comunidade. A pergunta que eu faço é: por que Paulo, nesse momento, a Bíblia registra que Paulo escreve dizendo sobre as condições de Trófimo? E quais eram as condições de Trófimo? Enfermo, doente. A gente não sabe dizer se era uma gripinha dessas que passa com chazinho de alho, limão e mel, mas também tem um que eu esqueci agora, e as curandeiras aí tem um monte de nome aí, mas peraí,
eucalipto, própolis. Eu gosto do própolis, que o própolis me rende mais na minha vida. Pelo menos é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim, né? E não era uma gripinha que se trata com isso, né? Talvez. A gente não sabe, não é falado para nós qual era a doença real de Trófimo. Talvez fosse uma gastrite, ou talvez fosse uma doença que talvez a gente não conhecesse e ele estava sofrendo. Mas a ideia é que ele está trazendo aqui, que ele escreve para Timóteo dizendo assim: deixa Trófimo aí, porque ele está doente. Deixa ele descansando. Melhor seria, aos nossos olhos humanos, na ótica humana, e muito mais humano da parte de Paulo, como pastor, como líder, como poderoso, homem que tinha nas vestes até o poder de Deus, como amigo de Trófimo, se ele mandasse junto com a carta um pedacinho do seu lenço que ele enxugava a testa enquanto estava pregando, e no meio da carta ele pudesse dizer assim: ó, eu estou mandando para Trófimo um pedaço do lenço que eu acabei de me enxugar na testa, do meu suor, coloque sobre a enfermidade dele, e logo a enfermidade será o quê? Curada. É o que a gente espera. Nesse desfecho, nessa história que começa muito bem, em Atos 19, a pergunta que eu faço para vocês é: Paulo perdeu o poder de Deus na sua vida? Será que Paulo pensou assim: Deus me ouviu em Atos 19, mas agora escrevendo para Timóteo, Deus não me ouve mais, então eu não vou me arriscar. Deixa Trófimo doente, porque eu não vou me arriscar nem sequer a fazer uma oração de longe por ele, porque se o homem era tão poderoso, uma oração de longe seria o suficiente para Deus atendê-lo. Por quê? Porque muitas vezes Deus parece não ouvir as nossas orações. Eu queria muito refletir com vocês sobre isso nesta manhã de sábado, e que essa mensagem que me encontrou um dia encontre você de uma forma positiva, e você entenda que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre na nossa vida, e Ele é fiel. Ele é fiel ontem, hoje e o será para sempre. E a primeira questão que nós devemos entender aqui, muito simples, muito lógica, mas nós nos esquecemos disso, é que existem tipos de milagres para Deus. Existe o milagre principal e existem os milagres secundários na agenda de Deus. E eu quero te dizer que o milagre principal é o objeto, se eu posso falar assim, de prioridade, que é instrumento usado por Deus na nossa vida para nos levar a algo muito superior. Qual é o milagre principal que Deus realiza na nossa vida? Este se chama o milagre da conversão. Ponto final. O milagre da conversão foi o divisor de águas na vida de Paulo. Paulo tinha poder na eloquência, Paulo tinha poder na intelectualidade, Paulo tinha poder de ter um sangue judeu, Paulo era romano, inclusive também, Paulo tinha acesso à política, à vida social, Paulo era especialista em vários assuntos, em várias línguas, mas se o poder do milagre da conversão não chegasse a Paulo, quem seria Paulo? Não estaria nem registrado na Bíblia. A sua história teria sido apagada como de milhões de homens intelectuais, influentes, e governadores, e imperadores, como foi apagada de milhões de pessoas. Mas foi por um milagre em específico que Paulo se tornou o Paulo que nós conhecemos hoje. De Saulo para Paulo se tornou um homem que Deus, como diz a palavra, fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, porque o primeiro grande milagre é a nossa conversão, é a sua conversão. E Deus vai usar esse grande milagre para poder fazer com que nós entendamos no processo da nossa santificação. E louvado seja Deus porque você está aqui hoje, nessa manhã de sábado, porque se você está aqui hoje, nessa manhã de sábado, é porque você conscientemente
aceitou em algum momento da sua vida o desejo que Deus tornasse você alguém convertido. Neste processo de conversão, não é um processo simples. Simplesmente Deus estalou os dedos e eu me tornei convertido. O processo de conversão, ele é complexo, embora simples, mas ele é muito complexo, porque Deus precisa trabalhar em toda a tua estrutura. A estrutura de como você foi educado, a família que você cresceu, a visão que essa família te passou de um Deus. Tem gente que passa a visão dos seus filhos de um Deus carrasco, de um Deus mau, de um Deus vingativo, de um Deus que quer pessoas perfeitinhas, que não podem tropeçar em nenhum momento, porque Deus vai com seu raio fulminante de castigo, de repreensão, jogar sobre você. Talvez você tenha sido criado, ou você tenha sido criado por um líder religioso, por seu pai, por sua mãe, por seu avô, alguém que te criou dessa forma. Então, para Deus desconstruir isso em você, não é simples, é complexo. Talvez você veio de uma realidade educacional, onde você não teve acesso a algumas coisas. Isso para você, neste momento, é difícil entender, por exemplo, a graça de Deus, porque nós somos acostumados a sermos merecedores com as nossas atitudes da graça de Deus, ou com aquilo que fazemos para merecer a graça de Deus. E talvez você foi criado nessa ótica, nessa perspectiva de vida. Não, você só vai ter a graça de Deus se você fizer por merecer. Eu não sei qual é o teu contexto de criação, mas a complexidade da conversão, ela é grande. Mas você deu essa chance para Deus, e você dá essa chance todos os dias. Tem coisas que você tem a tendência de gostar, que são para o mal, que para outras pessoas é muito mais fácil de enfrentar e até inclusive de vencer. E para você não é. E Deus precisa trabalhar essa complexidade da conversão, percebe? Para Paulo tinha muitos complexos de conversão. Tanto é que ele chega e diz para nós assim: o bem que eu quero fazer esse. Ou seja, Paulo desejava arrancar a cabeça de alguns, muitas vezes. Ele era um cara explosivo, impaciente. Teve um momento que ele se tornou tão impaciente com um colega de ministério que ele falou: olha, vai para lá e eu vou para cá, que a gente vai perder o reino do céu, que a gente vai embolar aqui, a gente vai brigar e a coisa não vai ficar boa. Então vai para lá e eu vim para cá. Tem horas na vida que a gente precisa se ausentar de certas pessoas que fazem mal para a gente, ou que a gente se sente invadido, ou até mesmo algumas pessoas provocam reações na gente que, por mais santo que você seja, a coisa vai dar ruim. Com Paulo acontecia isso, mas era uma pessoa convertida, que deixou Deus operar um milagre na sua vida e pedia para Deus que fizesse esses milagres todos os dias na sua vida. Este é o primeiro grande milagre. E o segundo grande milagre são todos os outros, porque são secundários. Para Deus fazer você enxergar é secundário. Para Deus fazer você andar é secundário. Na agenda de Deus, a prioridade é fazer com que o primeiro milagre seja bem estabelecido na sua vida. E para isso a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, por que os milagres secundários precisam ficar no seu lugar? Primeira grande lição, se você quiser anotar aí. O grande e principal milagre na nossa vida é quando nós desejamos mais a vontade de Deus na minha vida do que o poder de Deus na minha vida. Percebe? São coisas distintas. O poder de Deus é uma coisa. Na nossa vida, a vontade de Deus é totalmente diferente. A vontade de Deus, ela é sublime. A vontade de Deus, ela é sofisticação, vamos dizer assim, na vida religiosa. A vontade de Deus é aquilo pelo qual eu e você precisamos buscar incessantemente.
Porque a vontade de Deus vai fazer com que o primeiro milagre aconteça legitimamente na minha e na sua vida. O poder dele não. O poder dele pode ser negociado. O poder dele pode ser ou acontecer na vida até de pessoas que muitas vezes nem creem no próprio Deus. O poder de Deus, ele pode agir na vida do crente e do descrente. Pode inclusive, o poder de Deus pode inclusive, você pode ser visto e manifesto até em animais. A mula de Balaão, lembra dessa história? Falou ou não falou? De acordo com a Bíblia, falou. Olha o poder de Deus extraordinário. É o poder de Deus agindo num animal. Só que a vontade de Deus foi realizada no animal? Por que não? Porque quando o poder específico, naquele momento, era para ser realizado, Deus realizou o poder específico, que foi fazer um animal falar. Mas quando o poder de Deus sai do animal, o animal deixa de ser animal? O animal deixa de dar. Porque a vontade de Deus, que deve ser explícita na nossa vida, não foi colocada ali. Portanto, em primeiro lugar, o grande milagre é quando nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Este é o diferencial. Senhor, um dia Jesus estava no Getsemane e a oração dele foi: Pai, que o teu poder me dê o alívio desse cálice ser o quê? Ser mudado. Que esse cálice possa sair. Que esse cálice que eu estou tomando agora não venha acontecer. Mas a sequência da oração de Jesus foi: mas que a tua vontade seja feita. Percebe a diferença? O poder de Deus, todos estão buscando, irmãos. Inclusive eu, inclusive você. Queremos a manifestação desse poder na nossa vida. Eu tenho uma vaidadezinha que eu já notei por duas ocasiões. Quando eu oro por casais que não podem ter filhos, não vou falar isso para você me procurar ali na porta não, como um curandeiro, tá? Não é nada disso aí, tá? Eu só estou te falando uma exemplificação que já aconteceu. Quando eu e minha esposa vamos a visita para um casal que não tem filhos e a gente ora, o moleque vem, o filho vem. Já teve umas duas ocasiões que a gente orou especificamente por isso. E aí começam algumas vaidadezinhas, porque a gente quer que a gente seja reconhecido pelo poder de Deus e não pela vontade de Deus. Porque possivelmente pode ser que um outro casal peça da gente e a coisa não aconteça. E a gente fica nessas vaidadezinhas dizendo: não, mas a minha oração tem poder. Ou aquilo que eu falo tem poder. Ou aquilo... Na verdade, nós precisaríamos buscar a vontade de Deus na nossa vida no intuito de que, se eu orei e aconteceu, a vontade de Deus se manifestou. Se eu orei e não aconteceu, a vontade de Deus se manifestou. Porque é o primeiro milagre que Deus está interessado. E se aparentemente Ele não te dá este poder que a gente tanto almeja, é porque Ele está pensando no primeiro milagre na nossa vida, o resto tudo é secundário. Ele está pensando assim: eu vou dizer não desta vez, porque o primeiro milagre vai ser reforçado na vida dessa pessoa. Ela está passando por privações, esse filho meu está passando por necessidades, mas é nesse momento que eu vou reforçar a sua fé. Ele vai me buscar de uma forma que ele nunca tinha imaginado, e Ele vai permitir ou não que a minha vontade seja feita. Eu lido há 24 anos com a igreja no meu ministério. E eu já notei que existem apenas uma escolha para dois caminhos quando a gente conversa ou fala a respeito da vontade de Deus na nossa vida. Há aqueles que oram a Deus e pedem um sinal e um milagre. E quando Deus não concede,
pode acontecer de duas uma. Não existe meio termo, ou de duas uma. Primeiro, eles se achegam mais a Deus ainda. E eles dependem mais de Deus ainda. E o não de Deus, o pseudo não de Deus, não é uma resposta que é o fim do mundo. Pelo contrário, para essas pessoas, é uma oportunidade de conhecer mais quem é Deus na sua vida. Em contrapartida, existem outro grupo de pessoas que, quando ouvem o não de Deus, o que acontece? Primeiro, causa frustração. Deus não me ouviu. Deus não gosta de mim. Eu sou alguém que nem Deus ouve as minhas orações. E a segunda reação, se rebelam contra Deus, dizendo assim: e se Deus não me ouve, se eu não gosto dele, para que eu vou estar no partido dele? Por que eu vou estar no time dele? Então, vou cair fora, vou embora. E aí se rebelam completamente e totalmente, quando as primeiras privações, elas chegam na vida. A minha oração é que nós busquemos o milagre da salvação todos os dias. Porque quando Paulo cura uns e não cura outros, como foi no caso de Trófimo, ele não se sente constrangido. Paulo não se sente menos amado por Deus. Paulo não se sente menos ouvido por Deus. Paulo não se sente desvalorizado por Deus. Paulo não sente que a sua fé enfraqueceu. Pelo contrário, ele está consciente, entendendo de que se Deus ouviu para uns, é porque para uns Deus tem uma lição de vida, e para outros a lição é diferente. Para uns Deus vai dar a bênção, para outros Deus vai dizer: agora não, a tua bênção é outra, os teus caminhos são outros, a tua forma de ver é outra. Portanto, isso me leva a um segundo passo e a uma segunda linha espiritual. Mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é obediência e perseverança. Quando Deus aparentemente diz: não, Trófimo, eu não vou te curar, Ele não está dizendo isso por ser um Deus rabugento, ou um Deus vingativo, ou que Ele gosta mais de um ou de outros. Deus, Ele nos mostra que Ele nos ama, a ponto de Ele querer nos ensinar, com a nossa fé genuína, não em busca do seu poder, mas da sua vontade, que nós conheçamos mais como é obedecer integralmente a Deus. E nesta obediência, possamos ser perseverantes. Apocalipse capítulo 12. Os que guardam os mandamentos de Deus, mas antes, que são perseverantes. Aqui está a fé dos santos, que são perseverantes. Perseverança na fé, perseverança naquilo que conhecem, perseverança nos milagres, porque o maior milagre não é a cura das doenças, não é nos dar o alívio físico. O maior milagre de todos e o grande segredo de todos os cristãos que já existiram, inclusive Paulo, que dizia: eu tenho espinho na carne e com ele eu convivo alegremente. E depois ele escreve ainda em Filipenses 4,13, um pouquinho antes: eu já passei por tudo nessa vida, por abundância como escassez. Lembra do texto? Tanto fui perseguido como vivi em tempos de paz, naufrágios, perseguições, prisões, de tudo eu tenho experiência. E aí ele chega no versículo 13, que ele diz: por que eu posso passar por todas as experiências? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso me leva ao terceiro passo, a terceira linha de raciocínio. A alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus está contente com a minha vida, seja eu vivendo em tribulações ou em bonança, a alegria do Senhor é a minha força. A vontade e o desejo do Senhor na minha vida é também a minha alegria e a minha força. Não vou te dizer que isso é fácil de você conquistar, porque como humanos nós queremos viver uma vida próspera, feliz, sem ter tempestades, uma revolta em nossa frente,
A gente quer viver uma vida de mar de rosas, de tranquilidade, mas não sendo pessimista, não trazendo uma informação negativa para a sua vida, mas você já entendeu que enquanto nós vivemos nesse mundo, ninguém, nem ímpios nem santos, nem não seguidores e seguidores, vão viver uma vida tranquila, em paz nesse mundo. As tribulações estão aí. Mas qual é a diferença? É porque quando o meu desejo é o desejo do Senhor, quando o meu coração se encontra ao coração de Deus, as tribulações podem vir. O poder de Deus talvez não seja visto e manifesto na minha vida como eu gostaria que acontecesse. Mas se o Senhor Deus está feliz ao me ver, esta será a minha força, a minha alegria, a minha esperança de que a vontade de Deus está convertendo, está trabalhando, está fazendo o milagre do dia a dia que eu preciso, que é a minha conversão, é a minha preparação, é a minha visão de que estou com os pés na terra, mas os meus olhos estão no céu. Que Deus te abençoe nessa manhã de sábado, que o Senhor Deus faça refletir a sua vontade na nossa vida. Este sempre será, espero que seja, o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Amém. Vamos juntos cantar no final o hino de número 214. Coloca aí esse pé. Santo Redentor.
Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que a Tua mão nos sustentará. O Teu braço é braço forte, que ergue-nos de qualquer situação que a vida tenha nos colocado. Amém, Senhor. E na verdade, Senhor, te pedimos que a Tua mão que nos sustenta nos faça entender que não precisamos temer os desafios desta vida, porque a Tua vontade nos faz para lugares melhores. Na verdade, a Tua vontade nos tira de muitas situações que nós mesmos nos colocamos, que nos trazem angústia, sofrimento e temores, inclusive. Mas nessa manhã, nós queremos renovar a nossa fé em Ti, nossos votos diante de Ti, te dizendo mais uma vez, Pai querido, que toma-nos em Tuas mãos e que a Tua vontade seja completa na nossa vida. Permite, Senhor, que tenhamos essa oração em todos os momentos e que a gente possa ver pelos olhos da fé a vinda de Cristo Jesus a essa terra e que nós possamos, Senhor Deus, pertencer a este momento da história da humanidade, onde nós seremos chamados como servos bons e fiéis e que podemos ser chamados para viver contigo a herança que nos está prometida desde a fundação deste mundo. Que isto possa acontecer a partir de agora e em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos e também já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.